Boa tarde. Opa! Boa tarde. Boa tarde a todos. O meu nome é Dario Maciel, eu sou editor de vídeo na Globo, mas hoje eu vou falar para vocês um pouco do meu projeto de mestrado que eu fiz na FRJ, defendi ano passado, um programa de pós-graduação em mídias criativas, PPGMC, que é um programa de pós lá da Escola de Comunicação na FRJ, ali na Praia Vermelha. E eu não sei o que houve aqui. Qual a justificativa do meu projeto? Eu fiz o meu projeto em realidade mista e eu queria digitalizar um objeto histórico. Então, a partir da digitalização de um objeto histórico, a gente pode depois permitir que a gente possa distribuir esse material na internet. Uma coisa que eu quero deixar bem clara é que eu não quero substituir as outras formas de acervo. Eu não quero que a gente deixe de ter fotografia, acervo, e nem que tenha políticas públicas para preservar o material histórico. O que eu quero é permitir, dar mais uma ferramenta que a gente tem à disposição, para com essa ferramenta a gente ter mais uma forma de digitalizar e preservar esse acervo e também poder divulgar esse acervo para o mundo, porque a gente pode estar digitalizado. Isso surgiu lá quando teve o incêndio na Biblioteca Nacional e eu descobri que eles não tinham quase esse acervo digitalizado. Eu não vou entrar aqui na questão da preservação em si, mas eu acho que a gente poderia ter tido uma ferramenta antes para poder ter esse arquivo todo já em 3D, por exemplo. Então, depois que teve o incêndio, eles começaram a pedir para as pessoas mandarem fotos das obras de arte do local. Então permite maior divulgação na internet, pode visualizar o objeto, e as novas tecnologias, que é a realidade virtual, eles permitem que a gente possa contar novos tipos de histórias, que a gente chama de histórias imersivas e interativas. Daqui a pouco a gente vai chegar daqui a pouco nesse tópico, que são esses dois últimos aqui. O meu objeto de estudo, eu fiz em parceria com a Fundação Casa Rui Barbosa, que é ali na rua São Clemente. Rui Barbosa, aqui nós temos 3 imagens dele, né? Uma imagem e uma foto, em 3 épocas distintas da vida dele. E aqui é onde ele morava antes, do século XIX para o XX. Quando ele faleceu, a casa dele virou um museu, que é o chamado Museu Casa, que é onde a pessoa realmente morava, posteriormente virou uma casa. Então não pode interferir no local. Assim, tem um ventilador ou outro para abafar um pouco o calor, mas não pode mudar muito a estrutura, porque é realmente a casa de onde a pessoa morava. E aí virou um museu, e aí depois eu cheguei lá com a proposta de digitalizar um objeto e me propuseram escanear um dos carros que tem na Casa Rui Barbosa. Se alguém aqui já foi na Casa Rui Barbosa, lá na garagem do carro Rui Barbosa, tem esses 4 carros. Esses 4 carros eles ficam divididos por essa barreira, né, impede que o visitante possa chegar perto do carro, porque esse carro tem mais de 100 anos. Então, em algum momento, podia chegar perto, as pessoas podiam entrar, só que viram que se isso continuasse, a preservação histórica, a preservação do carro ia se deteriorar muito rápido. Então tem esse impedimento hoje em dia das pessoas chegarem perto. E os 4 carros são o Landau, o Coupé, o Vitória e o Benz. O Benz é o único carro motorizado dessa coleção. Os outros 3 carros são carros movidos a bestas. Cavalo, jumento, égua, por aí vai. O que eu resolvi escanear, o que me propuseram escanear, foi o Coupé, que é o carro preferido da Maria Augusta, que é a esposa do Rui Barbosa. Então agora eu vou começar a passar por várias etapas do processo de produção da minha experiência, e esses são os tópicos que eu vou falar aqui hoje para vocês. Fotogrametria, avatar, captura de movimento, filme 3D, hand tracking, realidade virtual, drone e vídeo 360. Fotogrametria. Se eu perguntasse para vocês aqui agora, assim, que objetos são esses, eu acredito que todo mundo diria que são cubos. Mas, obviamente, eu fiz uma brincadeira para mostrar que, de um ponto de vista só, é impossível que a gente possa determinar se aqueles objetos realmente são cubos. Obviamente, quando você pede para uma IA, você dá uma imagem para a IA e a IA te devolve aquilo que você esperava, é porque ela já tem uma base de dados que, no senso comum, aquilo corresponde a tal objeto 3D. E está tudo bem assim. Aqui é uma brincadeira que eu fiz para tirar o senso comum, para demonstrar que através de uma imagem, sem nenhuma outra informação de outros lados, é impossível nós dizermos com 100% de certeza que o objeto é daquela forma. E como é que eu fiz a fotogrametria? Espera aí, agora vai a parte prática. Esse aplicativo, por que eu usei esse aplicativo? Porque ele é gratuito.
Então, se eu acho que é gratuito, eu acho que é bom divulgar, que as pessoas podem usar como elas quiserem. E 2, porque vocês vão reparar que quando eu tiro as fotos elas permanecem no espaço. O que é fotogrametria? Fotogrametria é através de um processo de várias fotos do mesmo objeto, um algoritmo específico para isso, você vai reconstruir aquele objeto em 3D. Então você tem que tirar várias fotos do mesmo objeto, em volta do objeto, tentando pegar o máximo de detalhes possíveis, tanto de longe quanto de perto. Então se eu fosse escanear, por exemplo, essa caixa de som, eu iria chegar perto dela e tirar várias fotos dela. Precisa ser com esse aplicativo? Não. Por que eu gosto desse aplicativo? Porque as fotos ficam no espaço. Então depois eu posso saber, pô, já tirei uma foto nesse ponto de vista. Vou tirar uma daqui e uma daqui. E vou tirando várias fotos assim. Foi assim que eu fiz no carro do Museu Casa Rui Barbosa, obviamente. Só que eu fiz com mais calma, não fiz com essa pressa toda. E eu usei 2.600 fotos. Eu passei uma tarde inteira fazendo esse processo, com toda a calma do mundo. Depois eu joguei para esse aplicativo do desktop, essas fotos todas. Você pode fazer foto até com uma câmera do celular mesmo, e deixei processando. Foram 12 horas de processamento. Calma aí. Aqui. E aqui é um pouco de como ficou a malha do carro. Esses pontinhos brancos são as fotos que o sistema reconheceu. Então muitas fotos não foram usadas assim, porque são quase muito semelhantes. E esse é o resultado final, que é uma malha 3D do carro, sem textura, com textura. Vocês percebem que os carros adjacentes também são capturados, mas como eu não foquei neles, eles ficam deformados, porque não tem muita informação. O que me interessa é o cupê, que é esse carro principal do meio aí. É uma captura de tela do aplicativo. E depois disso eu tive que otimizar essa malha. Esse carro ficou com aproximadamente, sei lá, uns 2, 3 milhões de polígonos que não iria processar dentro do óculos de realidade virtual. Aqui eu já começo a tirar a parede, os carros adjacentes. E aqui como ficou o carro depois que eu cortei tudo que eu não queria. Queria só o carro do jeito que bem entendia. Aí uma coisa interessante é que quando você digitaliza o objeto 3D, como as pessoas na garagem só podem ver de um ponto de vista, no 3D agora você pode rotacionar o carro. Você pode ver o carro por todos os ângulos possíveis, inclusive do interior. Eles me deram acesso ao carro, especificamente para esse projeto, então eu pude fazer isso. Aproveitando a fotogrametria também, essa técnica, lá no museu tem essa miniatura. Quer dizer, até engraçado porque não tem mais, porque teve uma ventania, acho que a miniatura quebrou, tiveram que tirar. Mas eu, na época, tinha, e é uma miniatura do local. Então eu escaneei também da mesma forma que antes, só que com menos fotos, aproximadamente 500 fotos, e gerou essa malha aqui. Então aqui é a entrada do museu, na rua São Clemente, aqui é onde o Rui Barbosa vivia, aqui tem o jardim e a garagem está por aqui. Essa miniatura é mais ou menos 1 metro por 80, bem pequenininha mesmo. Para gerar o avatar do Rui Barbosa e o avatar da Maria Augusta, eu usei esse aplicativo chamado Character Creator, onde eu pego uma foto e peço para ele projetar essa foto em cima de um rosto. Então ele vai pegar os pontos da foto, né, nariz, olho, tudo, vai criar uma malha 3D desse rosto e vai projetar essa foto no rosto. Obviamente, depois eu posso consertar ou alterar essa malha para ajustes finos e tudo. Então aqui tem o Rui Barbosa, tem a Maria Augusta. Eu comprei depois umas malhas 3D de roupa de época, né, para completar os dois. Tive que botar o cabelo do Rui Barbosa ali, um óculos. A Maria Augusta, o cabelo dela é bem volumoso, então para a realidade virtual acabou virando meio que um capacete com textura de cabelo, que não ficou perfeito, mas funcionou. Era o que tinha, porque processar cabelo não ia dar certo em realidade virtual. E foi assim que eu gerei os dois avatares principais da história, Maria Augusta e Rui Barbosa. Calma aí. Para capturar o rosto, eu usei também esse aplicativo chamado, deixa eu voltar aqui, Live Link Face, ali no topo. Por que eu usei ele? Porque também é gratuito. É só por isso. Mas eu acho interessante porque ele pega o rosto da pessoa e vocês não vão conseguir ler, mas esses númerozinhos ali em cima, ele está identificando vários parâmetros do meu rosto. Então se eu abro a boca,
tem um parâmetro ali escrito boca aberta, que vai de 0 a 1, e 1 é o que ele considera a boca mais aberta possível. E ao mesmo tempo tem para piscar o olho, para mexer a bochecha, tem várias microexpressões faciais que nós temos que ele identifica e processa. Eu poderia, na prática, pegar cada um desses parâmetros e fazer um jogo diferente. Por exemplo, sempre que eu pisco o olho, gravei isso e depois eu deixo o loop no Rui Barbosa acontecendo de forma constante. Para a captura de movimento, eu usei esse aplicativo aqui chamado Dollars Mockup. Esse aqui já é pago, mas é bem barato. E eu usei ele porque ele é muito simples e porque ele é barato, né? É pago, mas é barato. Então vocês podem ver que ele pega o movimento de mão, de rosto, né? De rosto pega, mas eu não usei, e pega o de mão. E como o Rui Barbosa não anda, então o Rui Barbosa está sempre parado, mas sempre tem um movimento de corpo, de torso nele. Que é o que chamam de keep alive na animação, porque eu poderia ter feito tudo isso na mão. Mas ia demorar muito fazer isso na mão. Então eu preferi me pegar gravando por uns 5, 6 minutos, depois eu uso essa animação no Rui Barbosa e que não fique um loop também indefinido, não tem que animar 6 minutos. Só tem que fazer qualquer movimento com a mão para ele estar sempre em movimento. São esses dois vídeos aqui que eu mostrei ao vivo. Deixei aqui só para ter um plano B, se não funcionasse. Agora vamos... Ih, agora tem outras partes. Peraí. Isso aqui. Passa aqui, por favor. As pessoas... Aqui a gente tenta mostrar um pouco ao vivo, porque eu também tento passar um pouco essa ideia de desmistificar de que para produzir uma experiência em realidade virtual a gente precisa de equipamentos muito caros. Obviamente o equipamento caro talvez tenha uma qualidade ainda melhor, mas já é possível fazer coisas muito interessantes ou muito boas com equipamentos acessíveis. Tem um valor, obviamente, mas não é um valor estratosférico de Hollywood. Por exemplo, essa câmera aqui, que eu chamo de GoPro do 3D, ela custa aproximadamente $400 e produz vídeo e foto 3D que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Deixa eu só... Aqui. Tá, o que é foto e vídeo 3D? Não precisa botar ainda não, galera, calma aí. Essa câmera tem duas lentes, vocês podem ver ali na parte branca. Essa parte vermelha aqui, ela é só um espelho. Quando você acopla na câmera, o espelho bota cada imagem em um olho seu e você vê o efeito em 3D. Só que é um pouco chato para ver o efeito 3D, porque você tem que ver como se fosse um periscópio, você tem que ver assim. Tem que ver assim. Então eu vou passar aqui para vocês enquanto isso. Abaixa assim. Isso, abaixa a cabeça, isso. E aí como é que essa câmera me devolve essa imagem? Ela me devolve uma imagem numa resolução de 3.840 por 1080. Se a gente divide por 2, a gente tem um Full HD para cada olho. E ela devolve literalmente assim, uma tira enorme, e aqui no meio a gente corta a imagem 2, essa vai para o olho esquerdo, essa vai para o olho direito. Eu circulei ali no poste, que é uma diferença bem gritante, de uma imagem de um olho para o outro. Obviamente, se você muda o ponto de vista, se você fecha um olho e fecha o outro, né, para ver, o mundo inteiro é assim, a percepção do nosso mundo é sempre assim, tem sempre uma diferença. A imagem inteira vai ter essa diferença sutil. Só que eu deixei bem em destaque ali, porque eu acho uma diferença bem visível. Você consegue ver realmente a diferença de uma imagem para outra ali, mas a imagem inteira está composta disso. E aí depois o que você faz? Em realidade virtual, você pega cada imagem, projeta no olho, e aí você vai ter o efeito 3D. Antigamente a gente usava esses óculos azul e vermelho, né? Hoje em dia já melhorou, tem os óculos de filtro, que filtra a imagem, então que filtra por frequência, tem várias tecnologias para isso. Mas o óculos 3D, esse azul e vermelho, permite que a gente possa ver imagens 3D. Se vocês conseguirem fechar um olho e abrir o outro, vocês vão ver que tem uma imagem vermelha de um lado, o azul do outro, tem uma diferença entre uma e a outra, e essa diferença seu cérebro processa
e transforma em 3D. Tá todo mundo vendo 3D, né? É um pouco cansativo, sim. Por quê? Porque você está mesclando duas cores na sua cabeça. Você está vendo um roxo, ou então você está vendo um azul e vermelho piscando. Então não é muito agradável de ver. Eu não vou deixar muito tempo nisso aqui, não. Vou botar mais uma foto aqui. Não fui eu que tirei essas fotos, tá? Eu peguei na internet. Mas para produzir a foto é basicamente pegar aquelas imagens de antes, botar um filtro azul vermelho em uma e um filtro vermelho na outra, e depois juntar. Mais uma e depois tem a última. E aqui é a última. Qual é o barato da realidade virtual? A realidade virtual você não precisa filtrar a imagem para qual olho vai. Você bota o óculos, uma imagem já vai para um olho, outra imagem já vai para o outro olho. Então você não precisa perder cor, não precisa perder brilho, você não precisa filtrar por cor. Você bota a imagem na sua totalidade de cores para cada olho que você vai ver o efeito 3D. Hand tracking. Tem várias formas de interação em realidade virtual. Se vocês já usaram ou já viram, geralmente tem um controle. Mas quando a Apple anunciou esse óculos aqui, eles anunciaram sem controle. Então eu fiquei, cara, se a Apple está pensando que o futuro disso aqui é sem um controle, eu vou me desafiar a tentar produzir uma experiência que também não precisa do controle, só precisa das mãos. O óculos que eu desenvolvi, que é o MetaQuest 3, ele não tem eye tracking, também que é controle pelos olhos, mas ele tem controle pelas mãos. Então eu falei, beleza, vou fazer isso. Então eu desenvolvi essas 6 interações com a mão, que é apertar o botão, cumprimentar o Rui Barbosa, pegar objetos, girar uma manivela, abrir e fechar a gaveta e alterar o volume. E todas essas interações são feitas com a mão. Você simplesmente bota a mão, abre e fecha de forma assim que você possa pegar as coisas e vai interagindo com os objetos. E o que é realidade virtual / realidade mista? Aquele ali é o óculos que eu usei, o MetaQuest 3. E isso aqui eu acho que mostra bastante o que é o eixo de liberdade. Há uns 10 anos atrás, quando começou a falar de realidade virtual, era só com celular, que eram 3 eixos de liberdade, que são os 3 eixos de rotação. Você ficava parado numa posição, você podia girar para um lado e para o outro, e você ia ver as coisas girando de acordo com o seu movimento. Só que você não podia se movimentar. Então, os 6 DOF, que é os 6 graus de liberdade, agora permite que você possa andar pelo espaço virtual. Por isso que tem são 3 eixos de translado, movimento, e 3 eixos de rotação. E agora eu vou tentar mostrar isso para vocês. Cadê o... Aqui. Eu vou tentar não me mexer muito, porque, obviamente, como vocês estão vendo pelo meu ponto de vista, eu vou ilustrar aqui, se eu me mexer muito, vai ficar tonto para vocês. Então, nesse momento, eu vou tentar ser bem robótico aqui, tá? Realidade virtual. Eu estou imerso num ambiente que não corresponde ao meu ambiente físico, e para onde eu olho, só tem coisas virtuais. Eu posso andar por esse ambiente, só que eu não vou andar muito porque não estou vendo nada. E vocês podem ver que tem uns 6 eixos de liberdade aqui. Eu tenho rotação, e eu tenho movimento para trás, para frente, para o lado, para o outro aqui. Realidade mista é quando eu começo a ver o ambiente ao meu redor, e em cima do ambiente, eu começo a botar objetos virtuais. Então agora vamos começar a ver os objetos do projeto. Vamos começar pelo carro aqui. Esse aqui é o carro do Rui Barbosa. Vocês podem ver que tem umas distorções na malha, e essas malhas, essa distorção é o reflexo da parede refletido no carro. O carro ele é muito preto, mas ele é metálico. Então, o reflexo da parede, que é amarelo, acaba refletindo e o sistema acaba achando que o carro também é amarelo. Por isso que fazem essas distorções, que depois a gente tem que corrigir. Mas a gente pode ver o carro aqui. Deixa eu botar o carro lá no final.
Então, é difícil controlar isso. Aqui nós temos um pouco da fachada da Casa Rui Barbosa. Deixa eu mostrar aqui. Vou botar aqui a fachada, peraí. Vou mudar um pouco aqui. Aqui nós temos a fachada da Casa Rui Barbosa, que eu também fiz da mesma maneira, com fotogrametria. Eu saí escaneando, tirando foto. Vocês podem reparar que não tem informação do teto, porque eu não peguei do teto. Não tinha como pegar, porque tem muitas árvores aqui. Mas se reconstrói bastante um pouco disso aqui. Então depois que você monta o carro, que a ideia é montar um carro, uma experiência, o carro vai andar por essa rua e a garagem está mais ou menos por aqui. Nós temos também os cavalos que puxam a carroça. Do Rui Barbosa. Nós temos também a Maria Augusta. Aqui ela está no formato T, que é um formato que a gente usa para animação. E nós temos finalmente o Rui Barbosa. E aí vocês podem ver que o Rui Barbosa ele fica aqui em 3D. E qual é o barato dessa realidade mista, realidade virtual, computação espacial, qualquer nome que a gente possa querer dar isso? Primeiro é que a gente tem inúmeras possibilidades de levantar conteúdos virtuais em cima do local físico. Eu estou vendo vocês todos aí, vocês estão me vendo. E se cada um tivesse um óculos desse aqui agora, a gente não precisaria nem dessa tela. Cada um poderia estar vendo o conteúdo que eu estou vendo através do óculos do ponto de vista de vocês. Então alguém lá de trás está vendo o Rui de frente e por aí vai. E outro barato é que esse objeto ele fica estático no ambiente. Vocês perceberam que quando eu ando, ele fica parado aqui. Então isso pode ser usado, por exemplo, para exposições, para interações, para engenharia, para design de interior, para arquitetura. Para todo objeto que você tenha que levantar alguma coisa e o objeto permanece estático no local. Isso é um pouco da demonstração dos objetos do meu projeto e como é que eles ficaram na versão que eu fiz. Deixa eu sair aqui. Ai. Foi desenvolvido pela equipe da ILM, que é uma indústria americana, que faz efeitos especiais com o Jorge Lucas. E eles fizeram uma história inteira dos personagens da Marvel. Então é uma história que toda hora você está indo para mundos virtuais e voltando para onde você está com os objetos, os personagens virtuais interagindo com você. É uma história linear, tem aproximadamente 50 minutos, mas tem que estar sempre interagindo para fazer essa história acontecer, que é um pouco das minhas referências do meu projeto. Também acabei usando um pouco de drone, deixaram gravar no drone, depois que estavam vendo como é que estava o andamento. Então eu peguei 2 takes, uma da fachada da Casa Rui Barbosa para o Cristo, ali é o Cristo, ficou bem pequenininho, e o outro do Pão de Açúcar para a fachada da Casa Rui Barbosa. Quando eu levantei o drone, eu vi que tinha esses 2 cartões postais bem à vista, e eu achei interessante, até para contextualizar a obra e poder dar uma dimensão geral de onde fica a casa do Rui Barbosa. O ano de 1914, é só porque eu fui pesquisar e o carro com motor, que tem na garagem, eu acho que ele é de 1910, não tenho certeza. Então, só para ter um pouco de historicamente factível, eu joguei a história para depois, 1914, e aí eu garanto que está tudo correto. A câmerazinha tá aí, por aí? A outra que eu passei? Tá. Todo mundo viu? No meu projeto também eu usei vídeo 360. Quem estava aqui na palestra anterior viu um pouco, né? Vídeo 360, o que é. E eu usei essa imagem do mapa mundi, que eu acho que é uma boa imagem para ilustrar o que é uma imagem 360. Nós temos o planeta Terra reprojetado no mapa em 2D. E aí fica esse mapa que a gente conhece.
Se a gente pega esse mapa e reprojeta isso depois numa esfera, nós vamos ter a imagem completa do todo. Só que com o vídeo 360 é o contrário, né? Em vez de um planeta numa plano, é o seu redor num plano, mas a ideia é a mesma. Deixa eu só mostrar aqui para vocês como é que vai ficar. Daqui a pouco eu vou passar a câmera para vocês, mas só para vocês verem como é que a câmera pega. Aqui ela já está fazendo um stitch, que é juntar essas duas lentes, tem duas lentes que tem na câmera, numa imagem só. E é nessa imagem aqui que ela fica. Então ela fica muito deformada nos polos, né, no topo e embaixo, mas quando você reprojeta numa esfera, essa imagem volta ao normal. Obviamente você não precisa enquadrar, mas recomendo você sempre enquadrar os objetos de maior importância de frente para uma lente ou de frente para outra, nunca na junção das duas que é aqui na lateral. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Porque fica essa deformação, tá vendo, no microfone? Então agora eu vou passar para vocês aqui. A tela é touch, é só clicar na tela e arrastar, vocês podem ver um pouco de como é que vocês veriam, né, pela câmera. Essa câmera Insta-X4 é também acessível, eu sei que não é barato, mas uns $400 também. E as imagens, como ficaram no projeto, elas ficaram assim. Então aqui nós temos os quatro carros da garagem, a imagem 360. Eu estou aqui no cantinho, nas bordas ali, mas quando você junta essa imagem toda, na verdade eu não estou no cantinho, né? Eu estou só atrás da pessoa. Tem que imaginar que à frente, quando você começa a experiência, vai estar sempre aqui no meio da tela. No início eu estava tirando umas fotos e estava tentando fugir do cronômetro. E sempre aparecia no pé alguma coisa na foto. Então na segunda tentativa eu falei, vou assumir que eu sou parte da obra e me colocar ali dentro e é isso. Então aparece ali no final, aquela garagem. Aqui é a frente da garagem, eu estou aqui sentado aqui no jardim, aqui atrás. E aqui é o quarto onde Maria Augusta se arrumava. Ao todo são mais de 20 cômodos na casa. Eu tirei foto, acho que de quase todos. E eu usei no meu projeto aproximadamente umas 12 fotos. Eu usei as fotos que tinham mais relevância visual, né? Mais apelo visual em 360, por exemplo. Eu não queria usar foto do banheiro dele. Mas o quarto eu achei muito interessante, porque você tem o quadro da Maria Augusta ali, mas também tem a escrivaninha de todos os lados, além do corredor e da mesa no centro ali. Aqui é só um pouco de como era antes e depois, durante o processo. Antes era bem rudimentar, e depois eu fui melhorando. De volta para o passado, que é o nome, é uma brincadeirinha com o filme, obviamente, porque se no filme a gente usa o carro para ir para o passado e para o futuro, no meu projeto a gente usa o carro só para ir para o passado. Então eu acabei fazendo essa brincadeirinha com o filme, De Volta para o Futuro. E aí, como eu trabalho na Globo, eu acabei sugerindo isso também na Globo. Algumas possibilidades na Globo, mas obviamente não precisamos só nos ater à Globo. A gente pode expandir isso para todas as outras possibilidades, outros conteúdos. Aqui, em vez do Rui Barbosa, nós poderíamos, por exemplo, falar com o Roberto Marinho. Nós temos uma experiência na casa do Roberto Marinho, onde você tem que montar a TV, por exemplo, ajudar o Roberto Marinho a transmitir o primeiro sinal de TV para o Brasil. Aqui é o logo da Globo, como foi evoluindo, com tudo. Nós podemos fazer ações de ativação de marca. Você quer conhecer a casa do BBB? Você não tem como visitar lá no Projac, mas você pode ver em realidade virtual, do lado da casa de vidro, por exemplo, no shopping. Você vê os participantes que podem entrar, você vê uma experiência de realidade virtual. É uma forma de gerar engajamento com as pessoas e com os fãs. Ou então você pode trabalhar no Projac, que é onde eu trabalho. Eu trabalho no CPP, que é um centro de pós-produção lá no Projac, e lá onde ficam as cidades cenográficas. Então as cidades cenográficas elas são construídas e depois elas são destruídas para a próxima novela. Então uma forma talvez de registrar a cidade cenográfica, ou então permitir as pessoas que estão visitando o Projac, mas não vão na cidade, porque está gravando, elas possam ter uma noção melhor de como é que é a cidade. Você faz um tour virtual, faz uma demonstração. De novo, eu não estou querendo substituir o físico pelo virtual, estou querendo agregar.
ou então permitir que as pessoas que não tenham acesso possam ter esse acesso, possam visualizar de outra forma. E aí os motivos são esses: engajamento do público, exploração de novas formas de contar histórias, séries, novelas, posicionamento de marcas. Aqui, obviamente, eu tive as questões da Globo, mas a gente pode pensar nas questões educacionais também. Eu brinco que são 3 pilares que caminham nisso tudo hoje, agora, a curto prazo, que é a educação, a cultura e a tecnologia. Eu fiz com o Rui Barbosa. Se alguém aqui trabalha com história, pode ver que pode pegar um professor de história e complementar junto com uma experiência, por exemplo. Pode levar as crianças ou os jovens no museu e depois mostrar a realidade virtual. A gente pode também fazer com personagens como Darwin, Cleópatra, Marie Curie, Einstein e por aí vai. Pequenas experiências para gerar um engajamento com os jovens, para depois vir com conteúdo formal e por aí vai, um ciclo. De novo aqui da Globo, né, os locais que eu pensei são eventos corporativos, eventos diversos com presença da Globo, como o Rio do IC. A gente está com os stands da FRJ e do Metaversidade lá no Galpão Cogna, se alguém quiser ver depois a experiência. E guia dos estúdios Globos. Tem diversas possibilidades, aqui foram só algumas que eu pensei. Quanto tempo eu tenho? Tem falta tempo ainda? Tá. Eu terminaria aqui, mas aí como tem um tempinho, é muito difícil cronometrar por causa das demonstrações práticas, então eu tenho algumas coisas para mostrar. Onde é que tá as câmeras? Só para saber. As duas? Falta outra, tá ali, tá. Já viu todo mundo aí? Não tá passando? Pode passar. Só para saber. Obrigado. Aqui é uma pesquisa Globo, se alguém quiser responder. Acho que tem um sorteio, não sei se esse link está válido ainda. Esse link já tem, acho que um mês. Eu esqueci de pedir um novo. Foi? Se não tiver válido, eu peço desculpas, tá? Aqui é um trailer do Rui Barbosa. Eu fiz em inglês porque eu acabei enviando para festivais. Já fui selecionado para 40 festivais e já ganhei 20 prêmios. O prêmio mais, que eu diria, mais proeminente é um prêmio de Los Angeles, da New Media Film Festival, que ganhei na categoria de melhor VR. Então eu fiz um trailer para poder divulgar para todos esses festivais. O trailer tem aproximadamente 1 minuto. Tem uma música, mas não tem problema não ouvir. A experiência começa em realidade virtual e depois ela segue para a realidade mista, que é aquilo que eu mostrei para vocês antes. Então o jogador ele começa completamente imerso, e de repente ele está vendo tudo ao seu redor. Eu fiz essa transição de um lado para o outro. Aí eu demonstrei esse projeto em vários eventos no ano passado, logo depois que eu defendi. Aqui é na Expo Favela, na Cidade das Artes. Eu gosto de brincar que eu falo assim, quem está de fora e vê, acha que a pessoa enlouqueceu, mas ao mesmo tempo, quando você é a pessoa que experimenta, você esquece que vai ficar assim e você fica assim. E as pessoas realmente botam a mão no ar e embarcam na aventura. Por isso a questão da imersividade. E a interatividade, óbvio, você tem que fazer alguma coisa. Então aí tá as pessoas estão cumprimentando o Rui Barbosa, está tentando montar o carro. Eu já meio que sei qual etapa a pessoa está, só de ver a pessoa fazendo. Tentando montar o carro, aí tem surpresa no final. E a pessoa vai. Aí agora umas considerações que eu vi no meu projeto, que eu achei muito interessante. A primeira é de abrir gaveta. Tinha uma criança que foi experimentar meu projeto, e para abrir gaveta ela botou a mão na gaveta, fechou a mão e puxou, que é a forma que eu acho que todo mundo faria. Só que na hora de fechar a gaveta, ela quis fechar a gaveta como a gente fecharia no nosso mundo, que é só com a mão, empurrando a gaveta. Só que a lógica que eu fiz é uma lógica de jogo. Então se você abriu com a mão fechada, você tem que fechar com a mão fechada. E ela não estava conseguindo fechar a gaveta. Ela chegou até, acho que, empurrar com o pé, alguma coisa assim. Tipo, foi interessante, porque ela estava completamente imersa no ambiente, e dois, que ela trouxe uma coisa do mundo físico para o mundo virtual, porque da primeira vez aquilo correspondeu à expectativa dela. Achei interessante
forma de você transpor o nosso mundo para um mundo que claramente não é o nosso, mas quando você está ali no ambiente, você simplesmente vai. Inicialmente eu queria que as peças ficassem escondidas no ambiente, 360, para a pessoa procurar, mas eu vi como a maioria das pessoas não está acostumada com realidade virtual, eu estava criando muitas dificuldades iniciais e a pessoa ia demorar muito para ver a minha experiência. Ela vai ficar primeiro fascinada por aquilo, depois ficar brincando, para depois começar a procurar as peças. Então eu desisti, botei as peças logo de frente para a pessoa procura, nem precisa procurar as peças já estão à vista. E a outra coisa que eu percebi é que tem que gerar estímulo nessa nova mídia. A primeira coisa que eu fazia nos meus primeiros protótipos, iniciava a experiência e falava assim, monta o carro. E ninguém nem sabia o que era para fazer, ninguém sabia o que estava acontecendo. Então eu comecei a construir uma certa motivação para o jogador, para ele começar a se soltar. Então a primeira coisa que tem que fazer para a experiência começar é apertar um botão. O botão start, você tem que apertar. Botou sim. A segunda coisa, imediatamente depois disso, é cumprimentar o Rui. Então o Rui Barbosa ele vai ficar parado na sua frente, com a mão assim, e vai ficar. Então você vai ter que automaticamente soltar a sua mão e começar a embarcar naquilo ali, senão não vai acontecer nada. Então você vê todo mundo nisso já dando aquele sorriso e fazendo cumprimento com o Rui Barbosa. Foi uma forma que eu percebi de soltar a pessoa, de fazer a pessoa realmente querer usar a mão e usar a mão, porque senão nada vai acontecer se ela ficar só observando. Por isso a parte interativa. E aí, de novo, só repetindo, novos personagens, novas interações, explorar o espaço. Se alguém for tentar produzir alguma obra, manter tudo muito simples, às vezes a gente se empolga fazendo, e para quem está fazendo, fala, isso está muito óbvio. E quando você testa, não está óbvio. Inicialmente, por exemplo, eu pensei num quebra-cabeça de 11 peças. Eu falei, pô, se eu pegar 11 peças para vocês aqui agora, em 2D, botar no chão, é capaz de chegar aqui e vocês já montarem um quebra-cabeça, só de olhar. Em 3D, isso não é exatamente o mesmo paralelo. A minha orientadora ficou mais ou menos uns 20 minutos para montar um carro de 11 peças. Eu falei, tá, 11 peças eu acho que está muito. Então eu reduzi para 6. Tentar manter tem um grau de dificuldade, mas também não é nada muito fácil nem muito difícil. Aqui tem umas entrevistas, tem áudio, mas eu botei tudo com legenda. Cada um leva o seu tempo. Acho que é bom, assim, se alguém quiser depois tentar não competir com os outros, que às vezes pode se sentir frustrado. Quem está mais acostumado com jogos, ou quem já usou realidade virtual, vai fazer isso numa velocidade absurda. Tempo menor que dá para fazer tudo em 8 minutos. Mas eu já vi pessoas que ficaram 25 minutos ali e completaram. Então o que eu falo assim, é ter calma e ter paciência. E estar disposto a errar e tentar. Se você mexe, a peça não funciona e desiste, acabou. Então tenta, erra. Garanto que vai acontecer em algum momento. Essa moça aqui foi interessante porque ela perguntou inicialmente quanto demorava. Eu falei 10 minutos. Ela falou que eu tô com pressa, não sei se vai dar tempo. Ela entrou e fez até o final, com uns 15 minutos aí, esquecendo o tempo. Acabou? 5 minutos. Ações habilidades que você tem no departamento de marketing. E aí, para finalizar, 5 minutos, né? Tá, finalizar, tem esse óculos aqui, que é o óculos da Snapchat. Qual o barato desse aqui já, pensando no futuro? Esse óculos aqui, ele é grande, ele não é bonito de usar, mas o barato dele é que a tela dele é transparente. Então, se ele falta bateria, eu consigo usar ele como se fosse um óculos comum, né? Imagina que um estilo aqui que alguém vai produzir depois. Então, esse foi um óculos do dia a dia, que eu poderia usar na rua, com coisas 3D, enquanto que eu tenho um óculos de realidade virtual que eu usaria em casa para assistir entretenimento de uma forma mais pessoal, com uma qualidade melhor. Eu não sei se vai dar para todo mundo ver isso aqui, mas assim, botou o óculos, se não aparecer nada, clica aqui no botão do lado direito, movimento de pinça com a mão e arrasta. Deve sair alguma coisa. Que é essa imagem aqui que eu gravei. Aqui é só uma demonstração.
Tá vendo? Faz assim. Pensa. Não? Arrasta. Repassa a informação. E é isso. Agora sim é o fim. Depois que eu dei esse preâmbulo, esse pequeno adendo aí depois. É o meu contato. Eu estou disposto a fazer novos projetos, a fazer essa palestra que eu fiz aqui hoje para vocês de novo, de uma forma talvez um pouco mais comedida, um pouco mais simples. Trabalho na Globo, estou pesquisando novas formas de interação. Se alguém curtiu a palestra de hoje, amanhã tem a segunda parte com a minha orientadora, que eu vou falar um pouco de um outro projeto com interação por voz. Estou pesquisando novas formas de interagir com esse conteúdo, tudo usando realidade virtual, que eu acredito que é o futuro. E tem alguma pergunta? Oi. Tudo bem. Pode falar. Olá, boa tarde. Boa tarde. Você consegue me informar aproximadamente qual seria o valor de um projeto desse? Hoje depende muito do tipo de interação. Se você for fazer algo muito interativo, esse valor começa a subir porque você tem que começar a programar muito. Fazer muitas programações e testar muito essas interações. Então, a primeira variável que eu diria é a interação. A segunda variável que eu diria é a duração do projeto. Se pensar em projeto de 5 minutos, obviamente vai ser mais barato do que projeto de 10 minutos. Mas o valor, de novo, depende muito de 200 mil, 400 mil, por aí. É difícil mensurar assim, o valor preciso, mas por aí. Essa é uma boa faixa para começar. E você fez o projeto, teve uma equipe? Se teve, quantas pessoas participaram? Teve a equipe do eu sozinho. Tudo que eu mostrei aqui para vocês hoje foi tudo que eu usei no meu projeto. Obviamente, eu não fiz dessa velocidade, eu fiz com mais calma, com mais cuidado, com mais carinho, mas eu fiz tudo. Desde pesquisar as ferramentas, até como integrar essas ferramentas, construir o roteiro, fazer a direção. As vozes eu peguei de uma IA, música eu peguei no Artlist, mas construir animação, algumas eu peguei prontas, outras eu fiz à mão, outras eu tive que fazer daquela forma que eu mostrei. Então, assim, eu fui a pessoa que fiz tudo, corri atrás desde a teoria até a prática. Obrigado pela atenção.